Então, pessoal, a gente vai fazer aqui uma aula sobre impulso e quantidade de movimento. Então, quando a gente começa a falar de impulso, você já começa a entender que o impulso, né, quando é criança, você vai dizer assim, você diz, vou correr, tomar impulso para saltar isso aqui. Então, segue a mesma ideia de impulso que a gente vai ver aqui, fisicamente falando. Então, quando a gente fala em impulso de uma força, nada mais é do que você entender que é a variação, ou seja, é a medida da variação da quantidade de movimento, ou seja, é o quanto o corpo pode diferenciar em termos de movimento, como também a grandeza vetorial, porque vai ter módulo, vai ter sentido e vai ter uma direção. E isso, quando você aplica o impulso a um corpo, sua quantidade de movimento muda. Então, o impulso está teoricamente ligado a essa quantidade de movimento que a gente vai ver mais para frente, o conceito principal. Então, quando a gente aplica uma força a um corpo, o impulso que é aplicado nesse corpo depende do tempo de contato entre os corpos. Então, imagine, você vai jogar essa bola, essa bolinha aqui, ó, um tempo chamado T1, até chegar no tempo T2 aqui, ó. Então, você vai aplicar uma força, imagine que ela está na sua mão. Aí, a partir do momento que você faz um movimento, como fosse uma catapultazinha, para lançar essa bola, então no momento que você solta ela, que ela deixa o contato da sua mão, ela adquire uma certa velocidade. E essa velocidade é resultante dessa ação dessa força aqui, ó, dentro do intervalo de tempo que você vai ter de T1 para chegar em T2. Então, a força que adquire aqui a partir do momento que você lança a bola é o que a gente chama de impulso. Como diz aqui, ó, depende do tempo de contato entre os corpos. Então, imagina que tem o corpo lá com a bolinha, né? Como eu falei, e a sua mão associada a ela. Então, o impulso de uma força, como é uma grandeza vetorial, a gente representa como I e uma setinha. Lembrando que isso aqui no final, como a gente vai calcular o módulo do impulso, a gente não deixa essa setinha no final, certo? Deixa só o I para representar o módulo do impulso, que é igual à força que você vai aplicar sobre um corpo e a variação do tempo resultante, que é que vai ser a diferença entre T1i e T2. O tempo inicial, que eu posso chamar aqui de T1, e o tempo final, que eu vou chamar aqui de T2. Certo? Então, quanto maior for esse tempo, maior vai ser o impulso e maior vai ser a variação da quantidade de movimento desse corpo. Então, essa formulazinha aqui serve para calcular um impulso de uma força. Como eu falei aqui, ó, só a anotação que eu falei anteriormente, como é uma grandeza vetorial, ela vai ter uma intensidade ou um módulo, ó, por isso que a gente coloca essas duas barrinhas aqui. Sempre na grandeza vetorial, quando a gente coloca essas duas barrinhas, quer dizer que é apenas a intensidade, né? É só o valor numérico. A gente não precisa colocar mais essa setinha aqui, a gente coloca só o módulo. A direção vai ser a mesma de F, né? Porque ela vai ser paralela, não vai existir um corpo que vai lançar uma força que não seja paralela à quantidade de movimento, que aí não seria habituado, porque seria como se fosse perpendicular. Então, se é perpendicular, a força vai para um canto e aí o impulso seria para outro. E o sentido aqui, ó, vai depender apenas de F, porque como o ΔT aqui é sempre positivo, né? A gente não tem tempo negativo, esse impulso vai ser sempre positivo. Então, no Sistema Internacional de Unidades, né, o SI, a unidade de impulso é o Newton por segundo, ó, o N vezes S. Ó. Por quê? Porque a força é dada em newtons e o tempo é dado em segundos. Como é um produto, a gente multiplica aqui, ó, faz como fosse cartesiano aqui das grandezas, então fica Newton vezes segundo. Ou então, a gente vai calcular esse impulso, sem ser pela formulazinha, né, como a gente falou, a gente pode calcular através de um gráfico, como esse gráfico aqui, ó. No eixo do X fica o tempo, a variação do tempo, o ΔT, e na altura do gráfico aqui, ó, a gente tem um F, e esse F quer dizer que é a força de um corpo, certo? E lembre-se que essa força é constante, ó, por isso que essa retinha aqui, essa retinha vermelha, é paralela à do tempo. Por quê? Porque a força não é variável, a força é uma constante
nesse caso aqui. Vai ter casos, por exemplo, que vai mudar a figurinha. Como a gente vai ver aqui, que essa área aqui, dessa figurinha que montou, ó, aqui vamos chamar aqui T1, ó, T1, e aqui de T2. Então, essa variação aqui entre T1 e T2 para a variação dessa força aqui de 0 até F, ó, a gente tem uma figurinha aqui, ó, com essa área aqui toda sombreada. E você percebe que essa figurinha aqui, ó, vai ser um retângulo. Aí a área dessa figurinha pode ser outra figurinha, pode ser um trapézio, pode ser um triângulo, pode ser um losango, pode ser qualquer figurinha geométrica, claro, né? E essa área aqui, como é um produto, né? A área da base vezes a altura, medida da base vezes a altura, lá da geometria, você tem justamente a área da figura, que é igual ao impulso, né? Como a gente vai multiplicar F por T, então você vai ter o impulso aí. Então foi o que eu estava falando aqui, ó. A intensidade do impulso no intervalo de tempo ΔT considerado é numericamente igual à área do retângulo, que é aqui a área da figurinha. Nesse gráfico, pode ser outro gráfico. Então aqui estou dizendo ó, que a área da figura, o A, é igual a F vezes ΔT, que no caso aqui eu estou dizendo que a área é igual ao impulso, numericamente, ó. Apenas um valor em número que é igual, certo? Então vai ter casos aí que você vai calcular pela formulazinha da área da figura. Então aqui a gente tem um exercício 1, que fala o seguinte, ó. Ao dar o saque, viagem ao fundo do mar, num jogo de vôlei, um jogador aplica uma força de intensidade 6 vezes 10 ao quadrado de newtons, né, sobre a bola, durante um intervalo de tempo de 1,5 vezes 10 a menos 1 segundos. Então aqui eu estou pedindo para você calcular a intensidade do impulso da força aplicada pelo jogador. Então aqui é bem simples, ó. Se você olhar a força que foi dada e o tempo. E aí que eu faço a multiplicação dos dois, ó. Como a fórmula diz que o impulso é igual a força vezes o ΔT, então nosso impulso aqui, ó, vai ser quem? Vai ser a força 6 vezes 10 ao quadrado vezes o ΔT, que no caso aqui seria 1,5 vezes 10 elevado a menos 1. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai multiplicar primeiro 6 vezes 1,5, que no caso aqui, se eu multiplicar 6 vezes 1,5 vai dar 9, né? Vocês podem fazer aí acompanhando o cálculo. E aqui eu tenho 10 ao quadrado, e aqui eu tenho 10 a menos 1. Ou seja, eu tenho uma multiplicação aqui, ó, de potências, porque ela tem expoente, ó, que tem a mesma base, que é 10. Então, vou repetir a base e vou somar os expoentes, ó. 2 com menos 1 vai dar 1. Só que 10 elevado a 1 é 10. 10 vezes 9, então aqui o resultado vai ser 90 newtons por segundo. Então aqui é bem simples, porque é uma aplicação direta. São dois dados que você tem na questão e você pode calcular pela forma do impulso. Já no exercício 2, você está dizendo o seguinte, ó. Uma partícula se movimenta sob a ação de uma força de direção constante e cuja intensidade varia com o tempo de acordo com o gráfico. Então aqui você tem um gráficozinho, ó. Perceba que a linha vermelha aqui, ó, ela quebra nesse ponto aqui, ó. Vou marcar aqui esse pontinho para vocês. Até aqui, ó, do 0 até o 2, ó, ela é constante e depois vai diminuindo, ó, até chegar em 0. Então a força aqui ela vai de 12 até 0 e o tempo é de 0 até 6. E aqui eu estou pedindo você determinar o seguinte, ó, determine o módulo, no caso aqui o valor absoluto, né, o valor positivo do impulso da força no intervalo de 0 a 6. Então, como a gente viu anteriormente, se eu quero de 0 a 6, ó, eu vou pegar essa área daqui do gráfico, ó, toda essa região aqui, ó. E você vai ter uma figurinha. Que figurinha é essa? Essa aqui é uma figurinha chamada de trapézio. Então, a área desse trapézio aqui, ó, você pode usar como a fórmula dele e usar para calcular justamente esse impulso. O que a gente viu lá, que a área ela é numericamente igual ao impulso. Então, aqui nesse caso, você vai ter que usar a formulazinha do trapézio. Ou então, você pode dividir aqui em duas regiões, ó.
Perceba que aqui a gente pode mudar também, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Vocês podem perceber que essa linhazinha aqui, esse tracejado, ela nos ajuda a entender o seguinte, que eu posso fatiar aqui a figura em duas partes, ó. Deixa eu fatiar ela aqui. Então ela vai ter esse lado aqui, ó, que eu vou pintar aqui de azul. Você vai ver que é um retângulo, ó. E o que sobrar ali do outro lado, você percebe que é um triângulo. Ó, perceba que isso aqui forma um triângulo. E aqui é um triângulo retângulo. Como fosse aqui 90 graus. Então, também posso usar, dizer o seguinte, ó, que essa área, tá aqui uma observação, ó, essa área é igual ao impulso. Só que aqui eu posso fazer o seguinte. Vai ser a área do retângulo, né? Tá, que era de R, mais a área do triângulo. Ou seja, eu posso calcular separado, né? Usando, por exemplo, a área do retângulo. Base 2 vezes a altura, que é 12, ó. Somado com quem? Com a área do triângulo, que é a base vezes a altura dividido por 2. A base aqui vai ser de quanto? Ó? Como aqui vai de 2 até 6, então aqui a base aqui é 4. E a altura aqui vai ser 12, ó. Porque é esse limite aqui, ó. Daqui até chegar aqui embaixo. Então essa aqui é a altura do triângulo. Então na hora que eu calcular a área separada do retângulo mais a área do triângulo, aí sim, quando eu somar as duas, eu vou ter justamente o impulso total dessa força. Certo? Nesse intervalo de 0 a 6. Isso também é usado lá na parte da geometria, quando você tem uma figura irregular. Você não consegue identificar uma figura padrão, né? Como a gente tem o trapézio, o retângulo, o quadrado, o losango, ou outra figura, e lá está irregular. Você não sabe exatamente qual é a figura, mas se você fatiar a figura, você vai subdividir em partes menores, e aí você calcula separadamente as partes menores, depois soma tudo, e você tem a área geral da figura, devido ao fatiamento da figura. E aqui na letra B, eu quero a intensidade da força, ó, que vai produzir o mesmo impulso, dado de 0 a 6 também, ó. Então na letra A eu quero o módulo do impulso, e o outro eu quero a intensidade da força, que ela vai ficar resultante, né? Porque ela começa aqui em 12, então ela vai diminuindo em algum momento aqui, então vai ter que ter uma média. E essa média justamente é o que eu estou pedindo aqui. Então tá aqui, ó, na letra A, a gente vai ver que a área do retângulo, né, a área do trapézio. Então a gente vai ter, ó, lembra que a área do trapézio vai ser o seguinte, ó, a área vai ser igual a base maior mais a base menor, tudo isso vezes a altura dividido por 2, ó. Então aqui vai ficar, ó, então a área base maior, isso aqui embaixo todo, ó, 6, por isso que aqui tem 6. Base menor, a base menor, esse pedacinho aqui em cima, ó. Como ele vai cortar aqui embaixo, ó, então aqui eu vou ter justamente 2. Então aqui, ó, mais 2. A altura é esse lado aqui todinho, ó, até chegar em 0. Então aqui eu tenho 12 dividido por 2, ó. Então você pode fazer o seguinte, ó, 6 mais 2 dá 8. E 12 dividido por 2 dá 6, ó. E 6 vezes 8 vai dar 48. Que no caso quer ser 48 newtons vezes segundo. E na letra B eu quero justamente uma força nesse intervalo para que ele tenha o mesmo impulso. Então eu vou usar a formulazinha do impulso, ó. Impulso é igual a força, como eu falei aqui, ó, é uma força média nesse intervalo todo aqui, porque ela vai variar de 12 até se chegar em 0. Então ela vai ter uma variação aí evidente. Então aqui o impulso vai ser o mesmo, então vai ser 48. A força eu não sei quanto é, mas o tempo total vai ser de 6 segundos. E se eu dividir aqui, eu vou encontrar 8 newtons como força média para esse movimento aí. Então, nesse movimento, a média da força foi de 8 newtons. E aí, agora a gente parte para o princípio da quantidade de movimento. Então, a quantidade de movimento, quando a gente usa o teorema do impulso, ela fica evidente. Por quê? Você lembra, o impulso é a interação entre dois corpos. Já quando acaba essa interação, o movimento que o objeto adquire, depois desse contato, é considerado que a gente chama de quantidade de movimento que ele adquiriu do corpo, ou também chamado de momento linear.
Então, na hora que eu soltar a esfera da minha mão para ser lançada, então ela vai adquirir uma velocidade agora. Lembre-se, até então só tinha uma força de contato, né, entre os corpos e uma interação dado um tempo. Agora não. Depois que eu soltar o objeto, a gente tem uma velocidade agora associada a ela. Como a massa do corpo aqui é constante, então a velocidade é quem vai definir alguns padrões aqui. Então a quantidade de movimento de um corpo, a gente pode considerar como o seguinte: vai ser o produto da massa pela velocidade. Lembrando que a quantidade de movimento e a velocidade são grandezas vetoriais. Elas vão ter módulo, direção e sentido. No caso, o módulo que eu falo é chamado de intensidade, certo? Então vai dar no mesmo. Então aqui, ó, então a quantidade de movimento ela vai possuir um módulo, que é que eu vou botar aquelas barrinhas, né, para dizer que é sempre um valor positivo. Vai ter uma direção que vai ser a mesma de F, porque ela vai ser paralela. Lembre-se, lá também a gente tinha que ser paralela à força, então aqui é paralela à velocidade. E aqui o sentido de V vai ser o mesmo do movimento, porque a massa ela é sempre positiva, a gente não tem uma massa negativa. E a unidade no SI, ó, vai ser quilograma, porque é de massa. Como é multiplicado pela velocidade, ó, então vezes metro por segundo. Então, quilograma vezes metro por segundo é a unidade no Sistema Internacional de Medidas da grandeza quantidade de movimento de um corpo. Certo? Então, aí a gente já conceitua de forma mais física, né? Digamos assim, o conceito de quantidade de movimento. E aqui tem algumas situações, por exemplo, se a velocidade que dois corpos adquirem aqui, ó, V1 e V2, se elas tiverem a mesma direção e sentido oposto, eu vou fazer a subtração da quantidade de movimento. Então, Q vai ser Q1 menos Q2. Se eles tivessem a mesma ideia aqui, ó, no caso, se eu pegar duas grandezas, lembra que aqui é para partir da velocidade, né? A velocidade vai ter uma grandeza para um lado e outra grandeza para o outro. Mas como os dois corpos podem se interagir aqui em algum momento, mesmo eles sendo paralelos aqui, ó, a gente pode ver. Se a gente pegar dois corpos aqui, como fosse duas bolas de bilhar, a gente vai ter um movimento. E esse movimento vai ter que somar a quantidade de movimento aqui, ó, porque ela vai ser constante. Não é que uma bola, por exemplo, batendo na outra vai perder. Não. Ela pode usar o conceito de perder, mas alguém vai ganhar. Ela não vai perder totalmente. Então, enquanto um corpo ganha a quantidade de movimento, o outro diminui a quantidade de movimento. Para o sistema nunca ficar perdendo a ideia de energia. É como se fosse a energia lá. Aquele teorema da energia, que a energia mecânica, ela se conserva do início até o final. Então, o que é que pode variar? O que varia vai ser a energia cinética e a energia potencial de um corpo. E aqui, por via das dúvidas, né, a gente tem apenas uma relação aqui para utilizar esses critérios mais para frente. E aqui é quando, ó, V1 e V2 eles têm direções perpendiculares. Ó. Aí lembre-se, toda vez que vem alguma coisa perpendicular, a resultante aqui do meio, ó, a gente vai pegar aqui, ó, uma resultante aqui no meio, chama aqui de V. Como ela dá a ideia de um triângulo aqui, ó, se eu fechar aqui, ó, fechei tudo. Aí a gente vai usar o teorema de Pitágoras, que diz que a quantidade de movimento resultante, no caso aqui ao quadrado, vai ser Q1 ao quadrado mais Q2 ao quadrado. Então aí, com esse sistema aqui, a gente consegue conceituar que também vai ser uma soma, só que agora é uma soma vetorial. Então, toda vez que a gente tiver a quantidade de movimento, ela é conservada porque ela é a soma geral de todas as quantidades de movimento. Isso aqui foi só um exemplo que eu coloquei aqui, ó, dizendo que um corpo ele tem 4m de massa, outro corpo tem 3m de massa e a mesma velocidade. Então, eles vão ter a mesma quantidade de movimento aqui, nessa interação. Aqui não, ó, como eles chamam perpendiculares, ó, então nesse caso aqui, um que teria 4 e outro que teria 3, no final a quantidade de movimento vai ser 5, ó. Por quê? Porque ela vai ser uma resultante em diagonal de um corpo. Então aqui, ó, diagonal, aqui você vai ter paralelo entre si. Então aqui eu tenho o exemplo 3. Uma partícula de massa de meio quilo, né, ou 0,5 kg, realiza um movimento obedecendo a seguinte função horária. Você tem uma equação aqui, ó, S é igual a 5, 2t mais 3t ao quadrado. Perceba que esse esquema aqui é igual àquela história. S é igual a SO mais VO vezes T mais AT ao quadrado sobre 2, que é a equação do movimento
uniformemente variado para encontrar os espaços, certo? Então aqui é aquela história do sorvetão. S é igual a SO mais VO vezes T mais a T ao quadrado sobre 2, porque ela está mascarada aqui, ó, de coeficientes. Então você tem que entender o seguinte, ó, quando tiver essa estrutura aqui, é a função horária dos espaços para o movimento uniformemente variado, em que você tem para S, que é o espaço dado em metros, e T dado em segundos. Então aqui eu estou pedindo, ó, determine o modo da quantidade de movimento da partícula no instante T igual a 2. Então calcule o modo da quantidade de movimento, então módulo da quantidade de movimento, módulo de Q, setinha, para T igual a 2 segundos. Então, quando T for valer 2 segundos, a gente calcula esse módulo. Então, aqui, ó, você vai pegar a equação, ó, como eu falei aqui, ó, a equação do sorvetão é essa daqui. E a gente vai tirar apenas dois conceitos aqui, ó, que é a velocidade inicial, que é que está multiplicando o T aqui, ó, no caso esse valor de 2 aqui, ó, e a aceleração. Ah, mas por que veio esse 6? Porque lembra lá, a regra diz que é aceleração T ao quadrado sobre 2. Só que aqui tem que valor? Tem 3T ao quadrado. Então eu posso cortar aqui, ó, esse T com esse T quadrado aqui, ó. Então vou dizer que A sobre 2 é igual a 3, ó. Como eu fizer a regra de 3 aqui, daqui pra cá, ó, A vezes 1 dá A, ou alfa, né? A gente representa lá pro alfa. E aqui, ó, 2 vezes 3 vai dar 6. Por isso que aqui a aceleração é 6, ó, porque ela descende da fórmula do movimento uniformemente variado. E aqui a gente vai montar uma equação da velocidade, para a gente saber a posição da partícula. Então a gente vai usar aquela história de vovô e AT, ó, V é igual a VO mais alfa T, em que o V aqui, ó, ele se repete, o V0 aqui, ó, é justamente o 2, que a gente já sabe, e a aceleração é o 6, ó. Então a gente tem aqui a velocidade, a equação da velocidade do movimento uniformemente variado. Como ele quer para T igual a 2, ó, então é só pegar o valor 2 aqui, ó, joga na equação. Então vai ficar 2 mais 6 vezes 2. Vou encontrar a velocidade valendo 14. E aí eu posso calcular agora a quantidade de movimento, ó, Q é igual a M vezes V, ó. O M eu já foi dado na questão, que é 0,5. E o V que eu achei aqui, usando a equação do movimento uniformemente variado, ó, vai valer 14. Então aqui é como fosse, ó, quanto é a metade de 14, ó. No caso aqui vai dar 7 kg vezes metro por segundo. Então nesse caso aqui você está calculando a quantidade de movimento e teve que deduzir a partir de duas equações, né, do movimento uniformemente variado, a velocidade variável para esse movimento. E aqui a gente chegou no teorema do impulso. Do jeito que a gente tinha lá o teorema da energia cinética, se um corpo vai de um ponto a outro, qual é o trabalho realizado por ele? Que a gente viu lá que tinha aqui, por exemplo, lá a gente tinha aqui o trabalho, o tal, é igual a variação da energia cinética. Que no caso aqui nada mais é do que a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Então, quando eu calcular essa energia cinética final inicial, né, para aquela fórmula mv ao quadrado sobre 2, para cada momento aqui, ó, o momento inicial e final, só que aqui mudaria de V0 e V depois, né? Então ficaria mais ou menos assim. V ao quadrado sobre 2. Aí eu teria justamente o trabalho realizado. Certo? Então, apesar de encontrar a velocidade, a massa é constante, não varia. Então a gente tem a velocidade final e inicial do corpo. Aqui parte do mesmo princípio. Então se você tem um corpo aqui, ó, no tempo T1, vai ter uma força resultante atuando sobre ele, e ele também vai ter uma velocidade V1. Dado que ele vai adquirir uma aceleração aqui, né? Porque vai variar a velocidade. Então ele vai virar V2. A força resultante continua nele até o último contato, no tempo T2. Então, nesse caso aqui, a gente tem justamente o que a gente tinha lá no princípio fundamental da dinâmica, que a força resultante seria a massa vezes a aceleração que ele adquiriu. Então, se a gente desmembrar aqui, ó, que é um critério de demonstração, não vou muito me adentrar nisso, mas aqui está mostrando que a partir da fórmula da
segunda lei de Newton, né, que é o princípio fundamental da dinâmica, e substituindo aqui a aceleração por ΔV sobre ΔT, ó, que é uma fórmula da aceleração do movimento, também uniformemente variado, você vai fazer a manipulação aqui, ó, por exemplo, quem é ΔV? ΔV vai ser V2 menos V1, então tá aqui, ó. Posso fazer uma multiplicação cruzada aqui, ó, FR vezes ΔT. Por quê? Porque isso aqui a gente já viu quem é. A força vezes o tempo é o impulso. E aqui o M vezes ΔV, ó, é como se fosse a quantidade de movimento para você fazer para, no caso, final, né? M vezes V2 menos M vezes V1, ó. Então é como se tivesse aqui, ó, Q2 menos Q1, que é o que a gente tem aqui embaixo, ó. Considerando força vezes o tempo, o impulso, M vezes V2, a quantidade de movimento 2, e M vezes V1, a quantidade de movimento 1, nós digamos o seguinte, que o I, resultante, né, é igual a Q2 menos Q1, que nada mais é do que o ΔQ. Então a gente conclui o seguinte, que o impulso resultante entre dois pontos aqui, ó, vai ser justamente a variação da quantidade de movimento. Então, quanto o corpo ele vai ganhar ou perder de movimento aí, vai influenciar no impulso resultante. É o que está esquematizado aqui embaixo, ó. Você tem a mesma situação, só que agora a gente tem a quantidade de movimento inicial, que eu vou chamar aqui de Q1, e a quantidade de movimento final, chamada de Q2, ó. E em vez da força agora, eu vou ter um impulso resultante, ó, no início e no final, sempre no tempo T1 e no tempo T2. Então, por isso que diz lá, quanto o sistema for conservativo lá nas energias, que a gente não tinha essa perca, mas sim uma troca de energia, né? Aqui também, vocês vão ver lá nas interações que um corpo ele não perde, entre aspas, né, a quantidade de movimento. Ele joga para outro e a resultante é que ele pega. Então vamos supor que a interação seja lá, foi um choque frontal e, por exemplo, uma bola bateu na outra e ambas adquiriram direções contrárias, por exemplo. Então vai ser um caso lá que vai ser analisado para a gente encontrar justamente essa variação desse impulso. Então aqui, ó, para fechar essa parte, um impulso da força resultante no intervalo de tempo é igual à variação da quantidade de movimento do corpo no mesmo intervalo de tempo. Então, essa formulazinha está descrita aqui, ó. Está todinha descrita nesse caso. Então, aqui, ó, aqui é só para dizer o seguinte, ó, que o que eu acabei de falar lá chama teorema do impulso. E a gente consegue entender os conceitos, né, de impulso e quantidade de movimento, que a gente já viu. E estabelece que o critério que a quantidade de movimento Q2 menos Q1 vai ser resultante. Por quê? Porque como a ideia é que eles sejam paralelos, a gente tem que fazer a subtração das quantidades de movimento. E aqui no final tem apenas um complementozinho, ó, para dizer que eles são equivalentes às unidades no SI, ó. Enquanto o impulso a gente tem que é Newton por segundo, a quantidade de movimento também a gente tem quilograma metro por segundo. Então é como se fosse o seguinte, ó, quem é Newton? Newton vai ser, por exemplo, massa vezes aceleração. Por exemplo, foi uma força, né? Então a massa vai ser em quilogramas e a aceleração vai ser metro por segundo ao quadrado vezes o segundo, ó, da outra unidade. Então se eu cortar um S aqui em cima com esse S aqui embaixo, então vai ficar quilograma vezes metro por segundo, ó, porque eu cancelei um S com outro S que tinha embaixo. Porque vai ser assim, ó, metro por segundo vezes segundo. Então, como eles estão em cima e outro embaixo, eu corto. Então vai sobrar apenas um metro aqui, ó. E um segundo, porque eu cortei de 2 e aqui só tenho um para diminuir. Então, nesse caso aqui, você vai ter justamente a unidade de quantidade de movimento. Quilograma vezes metro por segundo. E aqui só tem um exemplo de um jogador que ao rebater a bola, ele imprime um impulso que altera a quantidade de movimento da bola. Então a bola é lançada, então na hora que ele rebate, ela adquire outra quantidade de movimento para outra direção. E aqui a gente tem o exercício 4. Uma força constante atua durante 5 segundos, ó, então você sabe o que é o tempo, sobre uma partícula de massa igual a 2 kg, ó, na direção e no sentido do movimento. Lembre-se, nesse caso aqui a direção é da força, fazendo com que sua velocidade varie de 5 para 9. Então tem um ΔV aqui, ó.
uma variação de velocidade. Então, dado esses dados aqui, eu quero que você determine o módulo da variação da quantidade de movimento da partícula. Então, você tem que calcular aqui o módulo da variação, né? Então, aqui o módulo do ΔQ. Vou botar o selinho aqui só para dizer que é o módulo da grandeza vetorial. A intensidade do impulso da força resultante, calcular o valor de I. E a intensidade da força, calcular o valor de F. Certo? Então, a gente tem três cálculos aqui, ΔQ, I e F. Então, vamos lá, vamos imaginar aqui, ó, um corpo tem uma velocidade V1 e uma velocidade V2. Tem a força atuando sobre ele, ó. E nos dois momentos, ó, ele vai ter um Q1 e um Q2. E a massa dele é constante, igual a 2 kg. Então, o nosso passo aqui é calcular separadamente, ó. No início e no final, quais são as quantidades de movimento. Então, no início vai ser Q1 é igual a M vezes V1 e Q2 é igual a M vezes V2. Ó. Então, a gente vai calcular separado, né? Porque a questão já deu que V1 é igual a 5 e V2 é igual a 9. Então, ó, quem vai ser Q1? Vai ser M vezes V1, então vai ficar 2, que é a massa, e 5. Então, vou ter 10, ó, que é o Q1. E o Q2 aqui, ó, vai ser o 2 e a quantidade de velocidade, né? O valor da velocidade que adquiriu depois, no caso seria 9. E 2 vezes 9 vai dar 18. Então eu achei, ó, o Q1 e o Q2. Como é que ele está pedindo na questão, ó, o modo da variação, então vou ter que fazer Q2 menos Q1, ó. Então a variação aqui da quantidade de movimento vai ser Q2 menos Q1. Então vai ser 18 menos 10. Então a variação ΔQ, ó, vai ser igual a 8 kg vezes metro por segundo, que no caso aqui seria a variação da quantidade de movimento entre dois pontos. Na letra B, eu quero um impulso resultante. Então, você imagina aqui, ó, se o impulso ele descende da quantidade de movimento entre si, né, que vai ter a mesma grandeza, então eu posso aproveitar aqui, ó, e dizer que o ΔQ aqui que deu, ó, vai ser associado também ao impulso. Por quê? O impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Impulso, o I, é igual numericamente, né, ao ΔQ. Só que vai mudar apenas o que? A unidade. O impulso é dado em newtons por segundo. Então aqui, ó, o valor de I vai ser Q2 menos Q1, então 18 menos 10, então vai dar 8. Então aqui, ó, 8 newtons por segundo. Dá o mesmo valor, porém a unidade é diferente, ó. Vai mudar uma unidade aqui. E na letra C eu quero a força. Então se eu quero a força, eu posso usar a forma do impulso, ó. Impulso é igual a força vezes o tempo. E aqui eu posso isolar, ó. Porque aqui tá dizendo o seguinte, ó, como o impulso é igual a força vezes ΔT, então nesse caso aqui eu posso dizer que na hora que eu passar o ΔT para lá, ó, então vai ficar I sobre ΔT, então isso aqui vai ser igual à força que eu estou querendo. Então, ó, se o ΔT vai ser em 5 segundos, como ele falou na questão, então eu vou pegar o impulso, que eu achei que é 8, e dividir por 5, ó, que foi o tempo estimado. Então na hora que eu dividir 8 por 5 vai dar 1,6 newtons. Certo? Então aí eu calculei na letra A a variação da quantidade de movimento. A letra B seria semelhante, só mudar a unidade, mas eu estou querendo o teorema do impulso, né? Que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, como eu falei aqui em cima. E aqui na letra C nós temos a força. Então a gente pode usar a mesma formulazinha do impulso para calcular a força, dado que a gente achou o impulso e nós temos a variação do tempo. Certo? Então aí fica esse aviso aí. Vão anotando aí e vão refazendo as contas vocês mesmos. Número 5. Um corpo com massa de 10 kg possui uma velocidade chamada V1 de direção horizontal e intensidade 3 metros por segundo. Ó. Então aqui é o valor de V1. Recebe um impulso I de uma força F que altera a sua velocidade inicial V1 para V2. Então aqui vai ter uma aceleração. Você vai mudar a variação da velocidade. E eu estou dizendo que ela vai ser perpendicular a V1. Certo? Mas quem é? É a força que é perpendicular, certo? Não é a velocidade, não. A força muda de V1 para V2. Ela é perpendicular a V1 e tem intensidade a 4 metros por segundo. Por quê? Porque na hora que essa força agiu, o corpo saiu de 3, né?
estava 3 metros por segundo de velocidade e atingiu aqui, ó, 4 metros por segundo. E eu quero que você determine o impulso dessa força, da força F. Então aqui também não tem muito segredo não. Só que tenha cuidado, como fala que é perpendicular, então vamos usar aquele critério lá das dimensões. Então a primeira coisa é calcular as quantidades de movimento inicial e final. Então, vou chamar aqui de Q1 e Q2, né? Q1 inicial, Q2 final. Então, Q1 inicial aqui, ó, vai ser M vezes V1, então vai ficar 10 vezes 3, que vai dar 30, beleza? E Q2 aqui, ó, vai ser M vezes V2, então vai ficar 10 vezes 4. Então, nosso Q2 aqui vai dar 40. Então, depois que eu achei Q1 e Q2, ó, vamos aplicar o impulso. Só que o impulso nós sabemos que é dado pela variação da quantidade de movimento. No caso, se ela for o quê? Paralela. Se ela não for paralela, nós temos que desenhar aqui, ó, a dimensão V1 e V2, ó. A ideia aqui é fechar um triângulo, ó. Fechar um triângulo aqui, ó. E se ele fecha um triângulo retângulo, nós podemos usar o teorema de Pitágoras, ó. Então, qual é o valor de Q1? Vai ser o que tem V1, então no caso aqui deu 30, então por isso que aqui tem 30, ó. V2 tá aqui embaixo, então vai ter Q2, ó. Q2 eu falei quanto? 40, por isso tem 40 aqui, ó. O impulso resultante vai ser um vetor que liga Q1 até chegar em Q2, ó. Dado que a gente tem um ângulo θ aqui, que a gente pode calcular ele de alguma forma. Então aqui vai usar o teorema de Pitágoras, que o quadrado da medida da hipotenusa, ó, a hipotenusa aqui eu vou chamar de I, porque ela vai ser oposta ao ângulo de 90 graus, né? O lado oposto ao ângulo de 90 graus, a gente tem a hipotenusa. E os dois lados que montam o ângulo são chamados de catetos. Então aqui, ó, nós temos 30 ao quadrado, que vai ser o cateto 1 ao quadrado, e 40 ao quadrado, que vai ser o cateto 2 ao quadrado. Então, ó, 30 ao quadrado vai dar 900, e 40 ao quadrado vai dar 1.600, ó. Se eu somar esses dois aqui, vai dar 2.500. Como esse aqui vai estar ao quadrado, ó, então eu tenho que fazer a raiz quadrada de 2.500. Por isso que aqui tem 50. Então, na hora que eu fizer esse cálculo aí, ó, eu vou encontrar justamente o nosso impulso. Então, como ali tem quilograma vezes metro por segundo, a gente pode transformar justamente em impulso. Como eles são numericamente iguais, ó, em termos de grandeza, né? A gente, essa é apenas uma simplificação, né? Reprisando lá. A quantidade de movimento vai ser quilograma vezes metro por segundo. Já o impulso, né? Aqui é a quantidade de movimento. Quantidade de movimento aqui. Já o nosso impulso aqui, ó, vai ser justamente a força vezes o tempo. Então, nesse caso aqui, a força, ela vai ser a massa vezes a aceleração. Então, vai ficar quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, vezes o tempo, que no caso tem que ser dado em segundos. Então, na hora que eu cortar esse S aqui, ó, um S daqui de baixo com esse S aqui de cima, ó, então ele vai ter apenas esse lado aqui, ó, quilograma vezes metro por segundo, que é justamente igual a essas duas grandezas aqui, ó. Por isso que aqui eu posso transformar 50 quilogramas vezes metro por segundo em 50 newtons por segundo, porque são numericamente iguais. E aqui, ó, se eu quisesse calcular a direção seria justamente a do sentido da velocidade resultante. Então, no caso aqui, ó, eu posso calcular uma tangente aqui, que no caso uma tangente nada mais é do que um valor numérico aí com relação ao ângulo, né, para a gente descobrir que ângulo é esse. E aqui nós dividimos o cateto oposto, né, no caso, o primeiro cateto, né, dividido pelo segundo, para a gente calcular justamente essa tangente. Só que a tangente aqui tem o 0,75. Aí você vai ter que consultar uma tabela de razões trigonométricas para saber qual vai ser esse ângulo aqui. Então, geralmente, você imagina o seguinte: você pode pegar lá a tabela, que eu estou sem a tabela, mas vocês podem consultar aí para verificar qual é o valor do triângulo. Então, lá vai ter o seno, o cosseno e a tangente.
Aí você vai lá na tabelinha da tangente e procura quanto é o ângulo que vale a tangente de 0,75. Quando você achar, você vai ter diretamente o valor desse ângulo. Aqui foi o que eu falei, né, anteriormente. Se o sistema for isolado de forças, os corpos eles não perdem a quantidade de movimento em si, né, porque eles continuam interagindo, então vai passar de um para o outro. Então, nesse caso, não tem nenhuma força externa, né, que possa alterar essas forças. Se existe alguma ação externa, ela é nula. A gente tem que saber que mesmo que tiver alguma influência, tem que considerar ela nula, porque senão vai ter alguma interferência lá no resultado. E ações externas que não são pouco intensas. Então, elas são desprezadas, por exemplo, gravidade, essas coisas assim que a gente não tem o hábito de colocar falando sobre impulso. A gente só calcula o impulso porque ele vai ter uma massa, vai ter uma velocidade. Então a gente considera que são desprezíveis aí para os cálculos. Porque senão a gente teria que passar muito tempo calculando as coisas e chegar, às vezes, em frustrações, não encontrar um resultado bacana e quebrar muito a cabeça a respeito disso aqui. Então, só para simplificar, ó, se o sistema é isolado de forças externas, a resultante dessas forças é nula e também é nulo seu impulso. Então, nada mais é do que se eu ver que é tudo externo e existe uma alteração aqui, ó, se for isolado, então a força resultante é zero, então o impulso também vai ser zero. É o que eu estou falando aqui, é que eu escrevi aqui embaixo, certo? Então, consequentemente, as quantidades de movimento têm que ser o quê? Iguais. Então, lembre, se alguma questão vier sabendo que as quantidades de movimento devem ser iguais, então alguma coisa tem que ser igual a zero. Então, nesse caso aqui, a variação da quantidade de movimento tem que ser igual a zero, ou seja, a força igual a zero e o impulso igual a zero. E aqui, ó, só para enunciar mesmo, o princípio da quantidade de movimento de um corpo, né, em movimento, diz o seguinte: a quantidade de movimento de um sistema de corpos isolados de forças externas é constante, ó, ou seja, não há perca de energia. E aqui só tem uma coisinha adicional que eu coloquei, justamente envolvendo energia, ó. A quantidade de movimento pode permanecer constante, ainda que a energia mecânica não permaneça. A gente tinha lá que na energia mecânica ela tem que ser o quê? Permanente, né? Tem que ser o constante do início ao final. O que pode variar vai ser a energia cinética e a energia potencial. E aí nós digamos o seguinte, ó, que os princípios da conservação da energia e das quantidades de movimento são independentes. Ou seja, mesmo sendo baseado nos mesmos cálculos, né, que a gente viu lá, que o trabalho é a variação da quantidade de movimento, né, no caso lá, diretamente, e que o impulso também tende a isso, aí mesmo partindo da mesma lógica, eles vão possuir resultados independentes, porque a energia de um corpo, teoricamente, não influencia na quantidade de movimento, por isso que eles são independentes. E aqui, né, a parte eu acho mais bacana do conceito de quantidade de movimento é a parte do choque, né, dos choques. Então, o que é um choque? Então, um choque frontal ou unidimensional, também chamado assim, é uma colisão, ou seja, uma batida entre dois corpos que se movem numa mesma reta, lembre-se, porque isso tem que ser numa reta paralela, né, para se meter, antes e depois da colisão. Então, na hora que eles baterem, eles vêm numa reta, se chocaram. Aí, a resultante deles vai ser na mesma reta, porque eles não vão tomar sentidos diferentes. Tem que ser no mesmo sentido, na mesma reta que acontece esse choque. Então, ó, durante um intervalo de tempo muito curto, A e B sofrem deformações elásticas, ou seja, essas deformações é o que a gente pode dizer que é a transferência da quantidade de movimento, ou também transformação de energia cinética, transformação de energia cinética inicial em energia potencial elástica dos corpos deformados. Por exemplo, você pode usar uma sinuca, né? Coloca lá o carambola para dar uma tacada numa bolinha para entrar numa caçapa. Aí o que acontece? Na hora que você bate nessa bola primeira aqui, ó, e a bola primeira vai bater na segunda, ó, então nesse caso aqui, na hora que essa bola chegar aqui, ela pode parar, né? Que pode ser um tipo de um choque, e essa outra continuar até chegar na caçapa. Por quê?
Porque aqui houve uma deformação. Houve uma transferência de energia, né? De que? A energia cinética é a energia do movimento e a energia potencial elástica, porque ela deu um impulso, né? Deu como se fosse um, ó, bateu, então vai. Então, esse impulso seria justamente a energia potencial elástica que a bola adquiriu após a colisão. E lembre-se, quase que instantaneamente, os corpos restituem, ou seja, voltam à forma inicial, com a retransformação da energia potencial elástica em energia cinética. Ou seja, existe uma reconversão de energia. Ou seja, na hora que finalizou o movimento, a que estava em energia potencial elástica vira energia cinética e a que estava em energia cinética vira energia potencial. Então, ou seja, é o inverso. E aqui no final a gente começa a classificar agora esses choques, né? Porque pode ter vários casos. Por exemplo, o primeiro caso que a gente falou aqui, uma bola pode bater na outra, uma fica e a outra vai. O outro caso é se as duas baterem uma na outra, uma pode ir para a direita e essa aqui, ao bater nessa daqui, pode voltar para a esquerda. É o caso 2. E o terceiro caso é que se essa bolinha bater nessa daqui, as duas permanecerem coladas e continuarem o movimento juntinhas. Então, ou bate e cada um separa, ou seja, bate e volta, né? Uma bate ou vai, ou as duas batem e continuam aí. E aí diz o seguinte, se a energia cinética final for igual à energia cinética inicial, nós temos que a colisão ou choque, ele é chamado de perfeitamente elástico. Certo? Então, perfeitamente elástico é quando a energia cinética ela se conserva. A gente tem um exemplo aqui, ó. Um choque perfeitamente elástico seria como? Você tem uma bola que tem uma velocidade v0 e aqui tem uma bola que tem uma velocidade v que é 0. Lembre-se, v0 não é 0 não. v0 é uma velocidade aqui positiva, porque ela está no sentido positivo da trajetória. Então essa velocidade aqui, ó, ela vai com essa bola até encontrar B, só que B está parado. Se B está parado, porque está dizendo, ó, antes da colisão a gente só tem a quantidade de energia de A, que é a massa de A vezes a velocidade, e a energia cinética de A, que é a massa de A vezes a velocidade inicial do ponto, né, no caso de A ao quadrado, sobre 2. Depois que ela bater nessa outra aqui, ó, é o que acontece. Se a quantidade de movimento aqui ela for um pouquinho maior do que a que está aqui, né, com certeza é porque aqui é 0, as duas vão entrar em movimento, ó, no mesmo sentido da velocidade. Então as duas vão para a direita. Então quando bater a colisão aqui, ó, chegar a colisão, você vai ter uma quantidade de movimento depois da colisão, né? Lembre-se, QDA, quantidade de movimento antes da colisão, e QD, quantidade de movimento depois da colisão. Então você vai ter a parte de A aqui, ó, que é no caso a gente vai chamar QDA, e vamos ter aqui a quantidade de movimento de QDB. Como tem o mesmo sentido, a gente vai somar os dois. Do mesmo jeito acontece com a energia cinética, ó. Agora os dois corpos vão ter energia cinética, ó. E a energia cinética complementar aqui vai ser a soma dos dois, ó. Certo? Então, em outras palavras aqui, ó, a quantidade de movimento antes da colisão tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Por isso tem essa equação aqui, ó. Ou seja, uma massa e uma velocidade inicial para interagir com outra para virar duas massas e duas velocidades, né, diferentes. Já aqui é o que a gente tinha na energia cinética, ó. A energia cinética antes da colisão tem que ser igual à energia cinética depois da colisão. Então as duas têm que ser o quê? Iguais. E aqui vai ficar mv ao quadrado sobre 2, né? Mas como a gente teria que ter 2 aqui, ó, e 2 aqui, aí não precisa colocar esses dois aqui, porque é o mesmo denominador. Quando a gente fizer a regra de 3 aqui, aí esses dois vão se cancelar. Então por isso só fica essa parte aqui de cima, que eu coloquei em evidência. Então vai ficar só essa partezinha aqui, sem a divisão por 2. Certo? Então esse aí é um choque perfeitamente elástico. Há choques que são diferentes desses perfeitamente elásticos. Por exemplo, aqui eu coloquei uma descrição, mas a gente vai definir logo em seguida. Um corpo A, por exemplo, uma pequena esfera, choca-se com um corpo B muito deformável. Por exemplo, é um corpo feito de massa de vidraceiro. E após o choque, A se aloja no interior de B. É como se fosse um tiro. Você der um tiro numa madeira, por exemplo, numa árvore, a bala vai se alojar justamente dentro da árvore.
Então ali não vai existir o que? Um movimento, porque uma vai ter que parar. A bala está mais veloz que a árvore, né? Que a árvore está parada, vai bater na árvore e vai ficar. Então nesse caso, se ela se alojar no interior do corpo, devido justamente a essa resistência, né? Que vai ter o tipo do material, né? No caso aí a madeira, a perca de energia. Por quê? Porque a bala, vamos supor, a velocidade inicial de uma bala seja, sei lá, 400 metros por segundo, se for uma bala de mosteiro, né? 400 metros por segundo. Mas na hora que ela chocar com a árvore, 0 metros por segundo, ou seja, vai ser zero a velocidade dessa bala. Então nesse caso aqui, ó, e perceba que aqui é a resultante, como a gente perde energia com a dissipação, né? A gente tem um aumento da temperatura dos corpos. É tanto que se alguma coisa estiver mexendo e causar por exemplo, deu um tiro num bloco, e você chegar lá e sentir, você vai ver que está um pouquinho quente, porque a resistência do bloco fez com que a bala perdesse essa energia, ou seja, essa dissipação de energia, e ela fosse diminuindo para aqui se alojar apenas e não, por exemplo, se for um material mais deformável, né? Quanto mais deformável for o material, mais fácil de, por exemplo, dessa bala, ela ultrapassar, ela perfura e passa, em vez de se alojar apenas. Então, nesse caso, como a gente não tem definitivamente uma variação de energia, né? Aqui vai existir a perda de energia, então um corpo não vai transmitir para o outro diretamente, ela vai perder essa energia. Então, nesse caso aqui, ó, esses choques em que os corpos se deformam de tal maneira que permaneçam unidos, certo? Então, tem que ficar unidos. Eles são chamados de choques perfeitamente inelásticos. Então, inelástico é quando não existe essa transformação de energia diretamente. Só existe uma perda de energia para que consiga equilibrar o sistema. E no choque perfeitamente inelástico, se não soubermos a energia dissipada, só dispomos de uma equação para análise, que é a equação da quantidade de movimento de um corpo, né? Então aqui, ó, para um choque perfeitamente inelástico, você tem um objeto aqui, ó, A, para se alojar em B, certo? Antes da colisão a gente só tem a quantidade de movimento antes, a energia cinética aqui de um corpo que está em movimento, né, que é com relação a A. E aqui depois da colisão, ó, quando os dois passam a estar juntos, né, um se aloja no outro, nós temos uma quantidade de movimento aqui uniforme, né, no caso aqui apenas somando as massas e buscando a velocidade que ficou os dois corpos. E energia cinética também, ó, soma as duas massas e substitui a equaçãozinha para achar o valor. E perceba que aqui a quantidade de movimento, né, tem que ser igual antes e depois, porque ela se conserva. Só que como existe essa dissipação de energia, ó, a energia cinética, né, antes da colisão, ela é maior que depois. Como ela vai existir essa dissipação de energia, ela vai perder a energia de como fosse de impulso, né, para atravessar o corpo. Nesse caso aqui ela tem que ser o quê? Maior, e existe uma máxima dissipação de energia. Tem outro tipo de choque também, que é o seguinte: se o choque ele se situa entre o perfeitamente elástico e o perfeitamente inelástico, ele é chamado de parcialmente elástico. Então, o que quer dizer nesse caso? Nesse choque, também há conservação de energia, né? No caso, a quantidade de movimento, e perca da energia cinética. Por quê? Porque um corpo vai perder para outro e o outro vai pegar essa energia. Lembre-se, no caso 1, a gente tem uma coisa perfeitamente elástica. Os dois batem e continuam. No segundo caso, o primeiro corpo é quem vai perder energia, o outro vai apenas tentar segurar essa energia. E agora o terceiro, a gente tem a quantidade de movimento, né, relacionada à perda de energia cinética, sabendo que os corpos se separam, né, existe uma separação após o choque, certo? Que um continua o movimento, o outro continua os dois juntos. Aqui não, aqui eles se separam. E aqui, ó, temos o caso em que você tem um choque parcialmente elástico. Antes da colisão, você tem um corpo A com a velocidade inicial A, inicial B aqui, ó. Na hora que eles baterem um no outro, ó, então A vai para a esquerda e B vai para a direita. Nesse caso aqui, ó, a velocidade dos corpos A e B antes e depois da colisão elástica. Já aqui, ó, você tem a velocidade V de A e V de B aqui, ó. E aqui o mesmo procedimento aqui do primeiro exemplo. Só
Só que ele diz o seguinte, ó, após uma colisão parcialmente elástica, as duas esferas se afastam com velocidade relativa. Ou seja, o que vai mudar aqui é o seguinte, ó, aqui você tem 4 e aqui você tem 6. Então, quem tem 4 vai ter que diminuir, porque vai ceder para quem tem 6. E quem tem 6 vai diminuir para chegar em quem tem 4. Então, quem tem 4 fica com 3 aqui nesse exemplo. E quem tem 6 vai ficar com 4. A gente vai ver mais para frente como chegar aos valores dessas velocidades aí. Então, nesse caso aqui, ó, você tem uma velocidade de afastamento, lembra-se. Antes da colisão, a gente trata como aproximação. Então, aqui eu vou botar aprox. Já depois da colisão, a gente tem o afastamento. Afastamento, que no caso aqui a gente tem depois da colisão, certo? Então a gente vai usar esses dois conceitos aqui para calcular algumas coisas. E aqui, ó, antes da colisão vem um corpo, aqui vem outro, e aqui outro nos dois, ó. Então nesse caso aqui a gente tem o choque perfeitamente inelástico. Então é lá perfeitamente elástico, parcialmente inelástico aqui, né? A gente tem um segundo exemplo aqui, ó, parcialmente elástico ou parcialmente inelástico. E aqui você tem que tem a mesma direção e o mesmo sentido. Então nesse caso aqui você consegue ver que os dois estão juntos. E aqui a gente vai saber o seguinte: a maioria das questões ela não vai dizer um choque perfeitamente elástico, um choque parcialmente inelástico. Vai ter uma grandeza, que ela não tem unidade, é apenas um valor, que ela vai indicar justamente isso aí. Então na questão vai dizer, ó, o coeficiente de restituição do choque, que é aquela história deles recuperarem as quantidades de movimento no final, vai ser o valorzinho de E, certo? Então esse valor de E é o que vai definir o que a gente tem para calcular se uma situação, né, definir se um choque vai ser perfeitamente elástico, parcialmente inelástico, né, no caso, ou parcialmente elástico, ou vai ser inelástico no final das contas. Então a gente vai usar a história da velocidade relativa, porque o E ele vai ser a divisão entre a velocidade de aproximação, né, no caso aqui a gente tem a velocidade de afastamento primeiro, né, que é depois da colisão, e a velocidade relativa de aproximação, ó, nós temos que é antes da colisão. Então na hora que eu dividir esses dois, ele vai me dar um valor. Aí perceba aqui, se esse valor for igual a 1, como está dizendo aqui, ó, se o E for igual a 1, o choque ele vai ser perfeitamente elástico, certo? Então se dizer que o coeficiente é igual a 1, então já sei de cara que ele vai ser perfeitamente elástico. Se o E for igual a 0, o choque vai ser perfeitamente inelástico, certo? Então no caso aí você vai ver que não vai existir a diferença entre os dois, certo? E qualquer valor que der entre 0 e 1 aqui, ó, certo? Então lembre, tem três casos. Se o E for igual a 1, perfeitamente elástico. Se o E for igual a 0, perfeitamente inelástico. E qualquer valor que der entre 1 e 0, ele vai ser classificado como parcialmente elástico, certo? Então nesse caso aqui, como existe uma pequena energia cinética, a velocidade relativa de afastamento não é nula. Se ela fosse nula, então de cara já tinha um choque perfeitamente inelástico. Então aqui tem um exemplo simplificado, né? Uma tabela resumo que diz, ó, se o choque for perfeitamente inelástico, o E é igual a 0, nós temos uma máxima dissipação de energia e aqui a quantidade de movimento antes e depois são iguais. Lembre-se, todas são iguais, ó, porque o sistema é livre de forças externas, então sempre vai ter que ser igual. Se o choque for parcialmente elástico, então vai ser um valor entre 0 e 1. Por exemplo, E vai ser igual a 0,3. Então você vai perceber que 0,3 nem é 0 nem é 1. É um valor entre 0 e 1. Então já sei que o choque é parcialmente elástico. Então existe uma dissipação parcial e a quantidade de movimento também é constante. E aqui, ó, quando E for igual a 1, nós temos o choque perfeitamente elástico. E aqui tem a conservação da energia cinética. A gente não tem perda de energia cinética. Nesse caso, as quantidades de movimento antes e depois também são iguais.
Existe um caso específico que também tem os choques superelásticos. É quando o E é maior do que 1. E nesse caso é o contrário, né? Agora tem um ganho de energia. A gente não vai se aprofundar muito nisso porque ela vai puxar um assunto muito mais denso, né? De outro momento que a gente vai ter. Mas a ideia aqui é que você tem que saber que existe, né? Esse é maior que 1. Mas aí a gente só vai focar entre 0 e 1, né? 0, entre 0 e 1 e 1. Para ficar mais simples para a gente fazer os exercícios. Então aqui a gente tem a questão 6. Ó. Na questão 6 é o seguinte. Seja um choque perfeitamente elástico. Pronto, nesse caso aqui ele disse, ó. Se um choque é perfeitamente elástico, o nosso E já vai valer 1. Se a gente precisar do E, a gente já vai usar o valor 1. De dois corpos A e B. A velocidade de cada corpo está indicada na própria figura. E suas massas, M2, que é igual a 2, e MB, né, M de A igual a 2 e M de B igual a 10. E eu quero que você determine a velocidade de A e B após o choque. Então a figurinha aí vai ser essa daqui, ó. Deixei aqui surpresa a figurinha, que é, ó, o corpo A vai com 6 e o corpo B aqui, ó, vai com 1. E lembre-se, um vai da direita para a esquerda e o outro da esquerda para a direita. Então tem sentidos o quê? Contrários. Então nesse caso aqui, ó, a gente não tem troca de velocidade. Por quê? Porque as massas dos corpos não são iguais. Então nesse caso a gente tem que calcular antes e depois do choque. Então aqui a gente fez apenas um esquemazinho, ó. Antes do choque, nós vamos ter 2 kg, que vai ter 6 metros por segundo, e o outro 10 kg, que vai ter 1 metro por segundo. Após o choque, a massa não se altera, então vai ficar 2. E aqui o 10 também não se altera, ó. Também continua 10. Mas quem vai ser V de A e V de B? Isso é o que a gente vai ter que calcular. Sabendo que esse caso aqui é depois, e que o choque, como eu falei anteriormente, ó, ele foi perfeitamente elástico. Nesse caso, o nosso E é igual a 1. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a quantidade de movimento antes da colisão. Então, a quantidade de movimento antes da colisão vai ser quem? Vai ser a massa de 1. Então, quem é a massa de A aqui? 2. Por isso que aqui tem mais 2, ó. Esse mais 2 é porque ele está indo para a direita. Se ele vir para a esquerda, é negativo, né? A multiplicação. E aqui a velocidade de A. No caso aqui, ó, 6. Vai ficar 2 vezes 6. Menos o 10, ó, que vale a massa do corpo B aqui, ó. Vezes 1, porque é 1 metro por segundo a velocidade. Então, ó, 2 vezes 3 dá 12. 12 menos 10 vai dar 2. Então, aqui achei o valor 2 kg vezes metro por segundo. Já depois da colisão, a gente não tem nem V de A nem V de B, ó. Mas nós sabemos que o 2 se conserva, então vai ficar 2 e aqui o 10 também. Então, aqui vai ser o contrário. Quem é que agora vai para a direita? Quem vai para a direita agora é quem está negativo. No caso, quem está com 10. Por isso que aqui vai ficar mais 10, ó. Mais 10 vezes V de B, ó, porque ele está indo para a direita. Menos, porque aqui, ó, o A agora está indo para a esquerda. Então vai ficar menos 2 vezes V de A. Que eu não sei quem é. Mas eu sei que essa variação aqui, depois da quantidade de movimento, né, depois da colisão, tem que ser igual a antes da colisão. Então eu posso dizer que esse 10 VB menos 2V de A tem que ser igual a quanto? Ao antes. Ó. No caso, a 2. Então isso é o que eu estou fazendo aqui, ó. Pelo princípio da conservação, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Então, no caso aqui, ó, a quantidade de movimento antes é 2, então por isso aqui tem 2. E depois vai ser, ó, 10V de B menos 2V de A. Então, se eu simplificar isso aqui tudo por 2, ó, então vai ficar, e agir na equaçãozinha, primeira coisa, 10 dividido por 2 dá 5. 2 dividido por 2, menos 2 dividido por 2 já dá menos 1. E 2 dividido por 2 aqui, ó, vai dar 1. Então, aqui eu montei uma equaçãozinha. Fiz uma equação aqui, ó. E nosso objetivo é o quê? Fazer duas equações. Lembre-se, quando falar choques nesse sentido aqui, nesse esquema dessa figura, em que dois batem e vão tomar direções contrárias, a gente tem que achar duas equações. Uma vai ser calculando a quantidade de movimentos antes e depois para igualar elas, como foi o caso feito aqui. E a segunda vai descender de quê? Da formulazinha para calcular o valor do coeficiente de restituição dos corpos. Então, no caso 2 aqui, ó,
o coeficiente de substituição dos corpos vai ser o quê? Vai ser a velocidade de aproximação. A gente vai precisar da velocidade de aproximação e a velocidade de afastamento. Então, vou ter que somar as duas velocidades. Ó. Então, a de aproximação vai ser a primeira, que vai ser antes da colisão. Então, 6 com mais 1 dá 7. Ó. Por isso que tem esse cálculo aqui. Ó. 6 com mais 1 dá 7. E depois da colisão, como a gente não sabe quem é V de A e V de B, ó, mas nós sabemos que V de B vai ser positivo, então, primeiro vem V de B aqui, ó, e V de A vem depois. E como a gente sabe que é perfeitamente elástico, o nosso E vai valer 1. Então, na equaçãozinha lá, ó, que diz que o E é a velocidade de afastamento sobre a de aproximação, então é só substituir os valores. Ó. Quem é igual a 1, porque é perfeitamente elástico. A velocidade de afastamento, que é depois do choque, vai ser V de B mais V de A, né? Que vai ser esse caso aqui. E aqui 7, porque a velocidade de aproximação, ó, deu 7. Então, se eu fizer uma regra de 3 aqui, ó, V de B mais V de A vezes 1, ó, se eu fizer multiplicação aqui contrária, V de B mais V de A vezes 1 vai dar V de B mais V de A. E 7 vezes 1 vai dar 7. Então, eu achei a segunda equaçãozinha. Ó. Depois que eu achei essas duas equações, eu vou resolver o sistema. Então, vou montar um sistemazinho com as duas equações que eu achei, ó. Aí aqui você pode usar vários métodos. Método da soma, método da subtração, método da comparação, método da equivalência. Mas eu acho sempre melhor o método da soma, se der pra fazer. Porque aqui, ó, se eu somar isso aqui, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou somar e vou botar o resultado aqui na frente. 5V de B mais 1V de B, no caso aqui não aparece nada, é 1. 5 mais 1 vai dar 6. Então aqui vai dar 6V de B. Como eu tenho menos V de A e mais V de A, ó, eles são o que? Simétricos. Então eu posso cortar esses dois aqui, porque na hora que eu somar vai dar 0. Igual. Aí aqui eu faço o seguinte, ó. 7 com mais 1 dá 8. Então o nosso V de B aqui, ó, vai ser 8 dividido por 6. Se eu simplificar tudo por 2, ó, vai dar 4 sobre 3. Por isso que aqui deu, ó, V de B é igual a 4 terços. Ó. Eu estou usando o método da subtração. Pode ser um método da substituição. É um pouquinho mais trabalhoso, mas também vai dar certo. Então eu quero que vocês tentem fazer aí pelo método da substituição. E a gente corrige na aula, né? A gente faz um comentário na aula para ver se vocês fizeram da maneira correta. Então aqui é só dividir, ó. 4 dividido por 3 vai dar aproximadamente 1,3. Então a velocidade B eu já achei aqui, ó. E a de A é só substituir. Você vai pegar uma dessas duas equações aqui, ó. E vai somar. Então vamos pegar essa aqui de baixo. A de baixo diz que V de B mais V de A é igual a 7. Ou seja, se eu já achei V de B, que é 4 terços aqui, ó, que vai valer 1,33 mais V de A igual a 7. Aí nesse caso, V de A é igual a 7 menos 1,33. Aí se você fizer a subtração, vai dar justamente esse valor aqui, ó. 5,67. É uma saída. Outra saída seria você usar outro método da substituição. Aí você ia encontrar o valor lá de 17 sobre 3, que também dá no mesmo. Quando eu dividir 17 sobre 3, vai dar 5,67. Certo? Lembre-se que são valores o quê? Aproximados. Então, aqui no final das contas, nós vamos achar aqui os dois valores de V de A e V de B. E lembre-se, ó, V de A, quem era V de A antes? V de A era 6 e V de B era 1. Então aqui agora mudou, ó. Aqui era 6 e aqui era 1. Esse aqui perdeu, ó, porque diminuiu de 6 para 5,7. E o que era 1 ganhou. O que era 1 passou para 1,33. Certo? Então nesse caso aqui temos apenas uma observação. Que se uma das velocidades aqui resultantes desse negativa, significaria o sentido contrário ao adotado para a velocidade. Ou seja, estaria com o sentido trocado. Ou seja, se é o modo da velocidade, a gente tem sempre o valor positivo. E essa 7 também é o mesmo esquema da outra. Só que agora eu estou usando o coeficiente agora para 0,30. Vai ser o mesmo caso aqui, eu vou fazer a mesma conta. Só que agora o E, em vez de valer 1, agora vai valer 30. Ó.
Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó, calcular antes da colisão e depois da colisão. Aí eu quero que vocês refaçam esses passos aqui, ó, para ver se vai dar certinho. Porque aqui vem, ó, antes da colisão, 4, porque daqui está no sentido positivo e aqui está no sentido negativo. Então 4 vezes 8 menos 12 vezes 2. Então aqui vai dar 8 kg vezes metro por segundo. Depois da colisão, né? Como esse aqui vai vir para cá, vai vir negativo e aqui vai ficar positivo. Aí aqui fica negativo porque vai ficar negativo. Então 4 vezes V de A, que eu não sei quem é, mais 12 vezes V de B. Aqui é para depois da colisão. Então primeiro passo, calcula antes e depois. Aí eu uso o princípio da conservação, ó, que a quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. Então eu estou dizendo que essa equação aqui que eu achei, ó, tem que ser igual a esse valor que eu achei aqui, ó. Então vai ficar menos 4V de A mais 12V de B tem que ser igual a 8. Se eu dividir tudo por 4 aqui, ó, 8 por 4 dá 2, menos 4 por 4 dá menos 1 e 12 por 4 dá 3. Ó. Então eu vou achar a primeira equaçãozinha aqui, ó. Então, a nossa primeira equação a gente achou. E a segunda agora é com relação ao coeficiente, ó. Como o coeficiente aqui é 0,3, aí nesse caso temos a velocidade de aproximação aqui que vai dar 8 mais 2, que vai dar 10. E a de afastamento, como a gente não sabe quem é, vai ser V de B mais V de A. Então, mudando a equação, quem é o valor de E? 0,30. V de B mais V de A, a velocidade de A é afastamento, né? Sobre a de aproximação. Fazendo a regra de 3 aqui, ó. V de A mais V de B vezes 1. E 0,30 vezes 10 vai dar 3. Então, aqui eu achei quem é o V de B. Então, com essa equação aqui, ó, 1, e com essa segunda equação aqui, 2, ó, aí eu vou montar nosso sistema. E aqui vamos fazer a mesma coisa, ó. Você permite da soma. Só que aqui eu tenho, ó, menos V de A e aqui mais V de A. Lembre-se, esse caso só é melhor porque tem simétricos. Caso contrário não tenha simetria, é melhor fazer pelo método da substituição. Certo? Eu posso até fazer aqui no cantinho aqui para vocês verem como é que faz. E aqui é só fazer, ó, menos V de A mais V de A dá 0. 3V de B mais V de B dá 4, por isso que aqui tem 4V de B, ó. E aqui no caso aqui, você vai fazer o seguinte, você vai pegar 2 com mais 3, ó, dá 5. Então, o nosso V de B vai ser quem? Vai ser 5 dividido por 4. Então, você vai ficar, ó, V de B é igual a 5 dividido por 4. Aí, nesse caso aqui, você vai encontrar 1,25. Só que eu sei que uma das equações está dizendo, ó, que a soma de V de A mais V de B tem que ser igual a 3. Então, nesse caso aqui, você vai dizer, ó, que o V de A vai ser igual a 3 menos o V de B. Porque eu estou isolando aqui, ó, o V de B da segunda equação. Jogando ele para lá para ficar só o V de A de um lado. Então, na hora que eu fizer 3 menos o V de B que eu achei aqui, ó, 1,25. 1,25, 2 feio, mas é um 2. Aí você vai encontrar justamente 1,75. Então esses são os valores da parte aí das velocidades, né? Após a colisão. Então aqui para a gente finalizar aqui a aula de impulso, quantidade de movimento, a gente vai ter o seguinte. Vamos fazer aqui o mesmo sistema pelo método da substituição. Como seria isso? A gente vai pegar uma das duas equações, ó, e vai isolar um deles. Vou pegar essa segunda aqui de baixo. Então a gente vai dizer, ó, que V de A é igual a V de B, né, 3 menos V de B. Porque eu estou pegando a primeira equação. A primeira equação vai ser quem? V de A mais V de B é igual a 3. Então eu tenho que jogar o V de B para o lado de lá. E aqui eu vou deixar o V de A sozinho. Então eu achei a primeira equaçãozinha aqui, ó. Isso aqui é o método da substituição. Aí na segunda equação, que vai ser aquela menos V de A mais 3V de B tem que ser igual a 2. Então no lugar do V de A, eu vou colocar tudo isso aqui, ó. Então vai ficar menos 3 menos V de B, fecha, mais 3V de B igual a 2.
Então, nesse caso, o que eu estou fazendo? Eu estou apenas substituindo aqui o que eu isolei no início para encontrar apenas o V de B, ó. Então, nesse caso, vai ficar ó, menos por mais dá menos, ó, menos 3. Menos por menos dá mais, ó, mais V de B, mais 3 V de B, igual a 2. Aí, nesse caso, você vai somar aqui, ó, 1 V de B com 3 V de B, 4 V de B. Tem que ser igual a quanto? O 2 já está lá, mas esse 3, menos 3 aqui, ele está intruso, ó. Então, jogando ele para lá, e vai ficar mais 3. Então, 2 mais 3 vai dar 5. Olha o que eu achei aqui agora. V de B é igual a 5 dividido por 4. Que é justamente o que eu tenho aqui em cima, que foi a conta que eu fiz. Ó. Então, V de B vai ser 5 sobre 4. Na hora que eu dividir isso aqui tudo, 1,25 metros por segundo. É outra forma de fazer. Aí aqui é só chegar aqui agora e substituir, ó. Então quem vai ser o nosso V de A agora? V de A vai ser 3 menos 1,25. Então nosso V de A 3 menos 1,25, então vai ficar aqui, ó, 1,75 metros por segundo. Então achei nosso V de A. Então vai ser as mesmas respostas aqui, ó, para dois métodos diferentes. Eu fiz pelo método da soma aqui em cima, ou método da adição, e aqui eu fiz pelo método da substituição. Você percebe que vai dar os mesmos valores, independente da forma. Então, pessoal, essa aí foi nossa aula de impulso e quantidade de movimento. A gente resolveu 7 exercícios aí. Peço que vocês refaçam, né? Cheguem em casa, façam novamente as anotações. E nas aulas a gente vai fazer outros exercícios, na lista de exercícios que eu vou disponibilizar para vocês, para nós fazermos nossa segunda avaliação do bimestre. Certo? Então, um forte abraço em todos e bons estudos.